Sejam bem-vindos à 22ª aula do nosso curso sobre reunião mediúnica, parte final do tema psicografia. Aqui então apresentamos as obras que serviram de base para montarmos o estudo desse tema nas 3 aulas em que ele se distribuiu. Como já falamos durante todo o nosso curso, o tema mediunidade, ele requer um verdadeiro garimpo por várias obras mediúnicas, psicografadas ou não, e o que dificulta para quem é iniciante ou para quem quer se aperfeiçoar mesmo. Então aqui estão citadas as obras muito importantes e que serviram de base para nós montarmos as 3 aulas. Muito bem, agora nos vem um ponto importante, que é falarmos em acréscimo às outras 2 aulas sobre as dificuldades enfrentadas para o médium psicografar. Vamos colocar como primeira as limitações do médium. Quais seriam? A falta de concentração, saúde precária, você realmente está numa condição de saúde que o impeça, de ir até mesmo à reunião, mas insiste, acaba insistindo, e isso pode criar algumas limitações. O desequilíbrio emocional, um problema arranjado em casa, no trabalho, na rua, poderá ser um filtro ou até mesmo uma barreira para distorcer a mensagem original do espírito. Isso nos é falado no livro Mecanismos da Mediunidade e também no livro Diversidade de Carismas. Tudo isso que nós vamos comentar aqui. E então, nós temos que entender que esse tipo de problemas, melhor dizendo, podem limitar o alcance da nossa sintonia com o espírito que vai se comunicar. O animismo, já bastante conhecido por nós, comentado ao longo do curso, e como nos diz o espírito Odilon Fernandes, não existe mediunidade sem animismo. O que nós temos sempre comentado ao longo do curso é que a prática mediúnica consciente vai diminuir a participação do animismo, seja na psicofonia, na psicografia, nas inspirações que um dialogador receba e etc. Porque então o conteúdo da mensagem ele poderá ser influenciado em maior grau pela mente do médium, por causa do transe, afetar a lembrança de vidas passadas, etc., como nós já estudamos. Então, o animismo ele não é uma barreira intransponível. Pelo contrário, ela será superada com toda certeza pela sua prática, dedicação, desenvolvimento mediúnico, para que a mensagem seja a mais fiel possível. Estamos comentando aqui sobre as dificuldades. Então, o animismo ele faz parte desse contexto. A participação do médium. Esse tópico engloba os outros 2 anteriores, porque a captação do pensamento do espírito é o ponto central do intercâmbio, para que a expressão deste pensamento pela psicografia vá ter a relevância desejada. Então, o estado mental do médium é um fator determinante para ele captar a ideia do espírito, pois a clareza de consciência do médium é o primeiro passo para facilitar a captação do pensamento do espírito. Somando tudo que nós já vimos nos itens 1 e 2, a sugestão, e não é nem uma sugestão, é uma prática que deve ser feita, e que é feita em vários grupos mediúnicos, é que algum tempo antes da reunião mediúnica de fato começar, os médiuns devem chegar mais cedo para se harmonizarem. Leituras edificantes, estudo do Evangelho, etc. E com o tempo, como se fosse um treinamento esportivo, físico, você vai acalmando a sua mente, chegando com essa antecedência. E além disso, como nós sabemos, você é médium 24 horas, todos somos. Essa prática tem que ser diária, você não pode, tem que aprender a deixar os problemas do tamanho que eles possuem,
e não ficar angustiado, ansioso 24 horas com isso. É o que os benfeitores nos falam em várias mensagens espirituais nas obras mediúnicas. E o dia da reunião é um dia em que nós colocamos em prática uma preparação semanal, diária. E com isso, então, nós ao chegarmos na reunião mediúnica, nós temos que aprender por esse treino a focarmos na nossa tarefa. Então, a partir de agora, que os bons benfeitores me ajudem, eu quero, preciso e posso focar na minha tarefa. Que meus problemas eu aprenda a me concentrar, a deixá-los de lado de fora desta sala. Meu foco agora é em como eu posso ajudar aqueles que por mim vão se comunicar. É um treino, é um grau de consciência, né, para que nós trabalhemos focados na atividade. E aqui o espírito Odilon Fernandes, mais uma vez fazendo referência a ele nos traz uma informação importante, que é o fato do espírito comunicante, seja ele um espírito sofredor ou não, ele realiza um esforço para se comunicar. No caso do sofredor, nós já sabemos que a equipe espiritual prepara essa ligação horas ou até dias antes da reunião, ou até mesmo no próprio momento da reunião, superando esses óbices que, porventura, o espírito comunicante tenha para se comunicar, e ele muitas vezes nem sabe que está se comunicando. Então isso é feito, vamos dizer assim, automático. O problema é o médium, no item 3, a participação do médium está com a mente desobstruída. No caso do benfeitor, um espírito bom, elevado, etc., ele muitas vezes terá que fazer um esforço, como as obras mediúnicas também já nos relatam isso, de, às vezes até reduzir o seu teor vibratório para poder se comunicar. Então, há sempre um certo grau de dificuldade a ser superado na comunicação do espírito com o médium, seja ele sofredor ou não. Muito bem, agora vamos falar sobre algo muito importante também desta aula, que é a análise da mensagem recebida. Tá? Bem, continuando. A origem da mensagem é o primeiro tópico, porque devemos identificar o médium e o espírito comunicante, as duas fontes, né? A que emite e a que recebe. Porque o médium que recebe a mensagem, ele às vezes é um médium iniciante, às vezes está com algum problema familiar, né? Mais suscetível a influenciar a mensagem que recebe devido à intensidade dos seus problemas. Pode até estar com início de obsessão. Então, isso é importante. Isso também da obsessão e do problema emocional não é o comum, é esporádico. O caso do médium iniciante também é esporádico. Tem alguém que chega no grupo, né? Pessoa nova, tem que ficar observando. E o espírito comunicante, como nós já vimos, pode ser um mistificador, um pseudo-sábio, não é? E temos que analisar a mensagem por isso. Os médiuns experientes costumam ter registros mais confiáveis. Vejam só, mais confiáveis, mas a dúvida, a análise sempre deve existir, porque o bom médium nunca terá 100% da certeza, ele sempre vai desejar ter analisado as suas mensagens e ele mesmo será mais rigoroso analista delas. Um outro tópico que está ligado a esse primeiro é o da linguagem e estilo. Os espíritos evoluídos costumam usar linguagem elevada, respeitosa e clara. O espírito mais elevado, ele é sempre muito bem educado. E a intenção da mensagem, como nós veremos aí também. Então, a linguagem é muito importante e dá para verificar a cultura, a intenção da pessoa aqui, do espírito que está se comunicando. Mensagens confusas ou agressivas, vejam só, podem indicar, como eu já falei, a interferência emocional do médium, a mistificação, o espírito pseudo-sábio e um espírito sofredor.
De todos esses aí, o espírito sofredor é o mais facilmente identificável, né, junto com a interferência emocional do médium em segundo plano. Mas o mais fácil é o espírito sofredor, porque você verificar se o médium está interferindo com o animismo devido a um problema seu é mais difícil um pouco. A mistificação, a diferença entre mistificação e espírito pseudo-sábio aqui é que o mistificador é um espírito que tem a intenção de enganar, e o espírito pseudo-sábio não. O espírito pseudo-sábio é uma pessoa, um espírito orgulhoso, vaidoso do que sabe e quer demonstrar conhecimento, etc. Já o mistificador, ele tem a intenção. O mistificador pode ser um espírito muito culto, né? E então todo esse conjunto aí podem levar a uma mensagem confusa. Até mesmo o espírito pseudo-sábio, assim como o mistificador, o texto da mensagem pode não ser totalmente claro ou pode ser contraditório de palavras ou parágrafos. Tudo isso tem que ser analisado. Esse é outro tópico de fundamental importância. É avaliar o conteúdo moral da mensagem que a gente vai descobrir a intenção do espírito. Então, avaliarmos se a mensagem tem caráter consolador, educativo ou revelador, porque mensagens autênticas normalmente trazem paz, lucidez e coerência com os princípios espíritas. Isso aí é notório. A intenção de uma mensagem, como vai agora sendo colocado nesse outro parágrafo, deve conter ensinamentos que promovam o bem, a caridade, o amor e a evolução espiritual para quem a lê. Pois as comunicações psicografadas devem ter um objetivo de consolo, instrução, esclarecimento e incentivo ao bem, como nós veremos numa mensagem que eu estou colocando aí como exemplo. Tá? Então, esses são os três primeiros itens para analisarmos uma mensagem, seguidos desses próximos três. A coerência doutrinária, né, do alinhamento com o Espiritismo. Verificar se o conteúdo está em sintonia com a doutrina espírita, suas obras básicas e complementares, mas evite julgamentos precipitados, pois a análise deve ser feita com mente aberta, mas crítica, sem cair em crença ou cega ou ceticismo absoluto desconsiderado. O que isso significa? Às vezes uma mensagem vem trazer um dado novo, importante, que não consta nas obras que nós lemos. A gente não consegue ler tudo, né? E às vezes vem só reforçar algo que é da doutrina, mas nós não sabemos, não lemos isso. Ah, não está no livro, na codificação, mas está em outros, né? Complementando o que Kardec falou. Mas não pode entrar em conflito. No máximo você tem que pesquisar. Por isso que ele fala de ter a mente aberta. Agora, o que não pode é tipo um espírito pseudo-sábio, um mistificador, falar algo novo. Ah, vocês têm que fazer isso a partir de agora. Mas lógico que se eles forem muito inteligentes, eles não vão sugerir tão diretamente. Eles vão fazer com textos subliminares, né? Principalmente o mistificador. Sensação ao ler. Isso também é uma primeira impressão, porque é uma primeira leitura, se ela traz uma sensação de conforto, paz ou conexão espiritual, poxa, essa mensagem é agradável, ela realmente vem somar, foi dada por um espírito que quer nos ajudar. Para o médium, isso é excelente. E por último, aqui, o conteúdo exclusivo. Mensagens que trazem informações desconhecidas pelo médium, mas verificáveis por familiares, aumentam a credibilidade como elementos que permitam reconhecer a personalidade do espírito comunicante, como estilo, vocabulário e informações que só ele poderia saber. Quando isso vai ocorrer? Olha, não é comum, mas pode ocorrer, sim, e a frequência é muito pouca, raramente acontece, mas não é impossível de acontecer. O seu grupo, o seu médium, lá do grupo, receber uma mensagem de um parente, de alguém do grupo, ou de fora do grupo, da casa espírita, ou de uma pessoa que você nem conheça. Tá? E aí, fica a dúvida, o que eu vou fazer com essa mensagem? Essa mensagem aqui, o espírito pediu para entregar para esse parente. Olha, se ele veio, a equipe espiritual permitiu, o que fazer? Isso tem que ser conversado no âmbito do grupo, com o dirigente do grupo, as pessoas do grupo, e saber o que fazer. Como está escrito aí, tem que ter detalhes, né? Mas muita gente que recebe uma mensagem dessa
mesmo aquelas que o Chico passou por isso, imagina. Pessoas que receberam a carta negaram a fidedignidade daquele conteúdo, esquecendo que o espírito também evolui e quando você está fora do corpo, a sua cultura, a sua inteligência se ampliam porque o corpo restringe, o cérebro restringe. E como você também evolui, dependendo do tempo que você está desencarnado para dar aquela mensagem, ou até mesmo é, é uma criança, um adolescente que desencarnou, deixa uma mensagem para o pai, ele pode dar com conteúdo, poxa, mas esse conteúdo não é de um jovem, digamos assim, de 12 anos. Não, ele é um espírito. Então tudo isso, vejam que complexo, né? Mas aí tem que ter esses itens que estão aí lançados de conteúdos verificáveis. Tem que vir alguma coisa que particularize, que faça realmente quem vai receber aquela correspondência espiritual que é autêntica, ok? Esse cuidado tem que se ter também. Aqui lembramos que, em complemento fundamental ao que estamos falando sobre análise da mensagem, uma parte do conteúdo da aula 17, já vista há algum tempo atrás no nosso curso, e que será assunto de uma aula específica sobre esse tema mais adiante, em outra futura aula. Ou seja, a identificação pela linguagem usada pelo espírito e identificação pelas sensações passadas pelos espíritos como itens fundamentais na análise da mensagem. Eu solicito que aqueles que não se lembrarem revejam esses tópicos nesta aula, por aqui não ser necessário repeti-los. Conforme falei anteriormente, estou trazendo aqui uma mensagem para informação, exemplificação do que nós estamos comentando, mas não a ponto de analisar totalmente, né? Aqui é uma mensagem comum, que comumente vem no trabalho mediúnico, para nós termos uma ideia. Qualquer médium pode recebê-la, tendo as condições para isso. É uma mensagem, como está assinada aí, um irmão sempre presente. Pode ser um benfeitor, ou alguém da equipe espiritual de menor hierarquia. Olha só o que nos diz a mensagem. O grupo é aguardado por uma semana. Grande é o número de espíritos que necessitam passar por aqui, tentando expressar suas dores, suas mágoas, suas aflições, para finalmente darem prosseguimento à sua caminhada proveitosa. O número daqueles que conseguem falar com vocês é, claro, bem menor do que o número daqueles que também ouvem e saem daqui preparados para seu caminhar. Devemos, pois, aproveitar os poucos momentos que aqui permanecemos. Conhecemos os sacrifícios de todos e Jesus agradece, abençoando-os sempre. Gratidão eterna. Eis o que sentimos com o trabalho bendito e abençoado. Todos agradecem e se emocionam sempre. Jesus abençoará a todos. Gratidão, gratidão. Um tema que todos nós sabemos, mas é abordado por quem participa do outro lado da vida, dando um retorno de tudo isso que nós falamos sobre preparação, dedicação, compromisso com a tarefa, né? E ele relata aqui de uma maneira muito profunda a importância de um trabalho mediúnico que une dois planos da vida para aqueles sofredores que se manifestam e outros que não se manifestam, mas que são beneficiados por isso, como também estamos sabendo das aulas, dos estudos das obras mediúnicas, não é? Quando ele diz o número daqueles que conseguem falar com vocês é bem menor, não é? E vejam aqui, numa frase, ele consubstancia a grande importância da reunião, ao dizer, devemos, pois, aproveitar os poucos momentos que aqui permanecemos. Ou seja, aqueles momentos são tão importantes e requerem todo um preparo, né, para que eles ocorram, para que ele ocorra. E é de fundamental importância para aqueles que dele se beneficiam. É uma tarefa divina para nós. Temos uma oportunidade de ouro dela participarmos.
né? E ele ainda destaca: conhecemos os sacrifícios de todos, né? Então vejam que aqui entra a mensagem foi corrigida gramaticalmente depois de ter sido psicografada, analisada aí o conteúdo moral, tudo aquilo que nós falamos nas 3 aulas, incluindo a de hoje. Aqui está de uma maneira simples, mas tem que analisar cada detalhe. A mensagem, como nós falamos hoje, ela veio trazer uma motivação. Não acontece isso todas as reuniões, nem todo mês, às vezes uma vez por semestre, né? Vem alguém destacar, ou até alguém da equipe espiritual, ele não fala isso aqui, né? Mas nos é lícito pensar que essa reunião tenha sido tão importante e todos tenham se emocionado do outro lado, é uma especulação minha, e que eles se acharam na obrigação, no dever moral de exteriorizar aquela alegria para o próprio grupo, né? A alegria de um trabalho bem feito. Então, que não é resultado do improviso, é uma reunião séria. Então fica aí para avaliação de vocês uma mensagem que é comum, como eu me referi anteriormente. E agora chegou a hora de fazer uma rápida lembrança de alguns tópicos que nós já vimos em aulas anteriores, durante o nosso curso, mas procurei especificar mais detidamente para a tarefa do médium psicógrafo, né? Pouca coisa. Então vejam só, um deles é a eterna vigilância. Sempre tem que lembrar, porque a rotina é o nosso pior inimigo. Nós temos que estar sempre atentos às nossas emoções, pensamentos, para evitar possíveis influências espirituais. Nós não vamos conseguir. A nossa existência inteira nós vamos ser assediados por estarmos encarnados. Mas conforme já falei em aulas anteriores, você sofrer obsessão é comum no nosso mundo, mas se tornar um obsediado é outra história. Então, temos que desenvolver nosso aprimoramento moral, o perdão, o amor, a caridade, porque isso se transforma numa melhoria de nossas vibrações para a sintonia com os espíritos mais elevados. Isso é importante e tem que ser um trabalho permanente de cada um de nós, que envolve esse outro tópico, que é um estudo constante, seja da doutrina espírita e sejam de outras obras, como nós falamos ao longo das aulas, para ampliar, digamos assim, o nosso banco de dados, de onde serão tirados as informações para espíritos cada vez melhores, mais elevados, nos utilizarem para elaborar mensagens de um certo e profundo teor evangélico, mas precisam consultar o nosso banco de dados, a nossa bagagem, né? E o estudo da doutrina para saber o que e por que nós temos que agir assim, como devemos aperfeiçoar, saber o que e por que estamos fazendo, né? Esse é um dos objetivos das nossas aulas sobre esse assunto psicografia. E não esquecermos também o que nós comentamos aqui sobre uma prática gradual e controlada. Não, o médium não vai se tornar um grande psicógrafo de uma hora para outra, às vezes já vem com essa faculdade muito bem desenvolvida, mas tem que sempre ser aperfeiçoada. E essa prática é gradual, controlada, observada, opinada pelo grupo mediúnico, pelo dirigente do trabalho mediúnico, sem o médium ficar melindrado, não é? E para isso é necessário esse último, a disciplina, assiduidade e compromisso. O médium, seja ele qual for a sua mediunidade, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, né? Pela sua vontade, que envolve aí a vigilância, o estudo e a prática gradual e controlada. A assiduidade às reuniões é que vai garantir o efetivo desenvolvimento da mediunidade, como se você fosse praticar esporte toda semana, fazendo uma comparação, muitas vezes distante, mas o que vai te desenvolver, como nós vimos nas aulas, os bons espíritos desbloqueiam nossos centros de força, dão um impulso perispiritual para que a gente tenha um desenvolvimento melhor. Mas para isso temos que provar nossa seriedade, o nosso merecimento para esse trabalho deles.
e que também se dá pelo compromisso. Você tem que ser compromissado, fazer tudo isso aí, provar em atos o propósito a que se destinou. É por isso que você está ali. É uma lembrança rápida dessas nossas eternas necessidades. Para concluirmos nossos estudos sobre psicografia, vamos colocar aqui uma mensagem recebida também pelo grande médium Divaldo Pereira Franco, do nosso benfeitor Bezerra de Menezes. A alegria do cristão é o júbilo que decorre de fazer o bem. Não creiais a sós, nunca! Os vossos amigos espirituais não vos abandonam, nem mesmo quando os abandonais, optando por outros caminhos. Eles vos seguem, aguardando o momento de manter o colóquio convosco. Estais chamados, esforçai-vos para serdes escolhidos. Quanta coisa esta mensagem, esse pedaço desta mensagem que consta nesse livro, Jesus e nós, nos fala, né? Fica para a reflexão de todos. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.